E Bolsonaro aí ficou com raivinha, né, dessa. Muita gente diz que Bolsonaro é estratégico, parece que não é muito inteligente, mas ele é estratégico. Ele fica chateado porque Lira e Lula estão conversando, estão apertando as mãos, estão se abraçando, e aí ele interrompe esse fluxo do orçamento secreto. Talvez quem festeja esse tipo de decisão é o general Augusto Heleno, que ele vai, talvez, agora esteja livre para voltar a cantar aquela música que ele cantava, esse Gritar Pega Central não fica um. Talvez ele lance um remix agora no Spotify, já que ele agora está livre desse compromisso. Fala, seus mal diagramados! Em apenas 30 dias, desde que venceu a eleição presidencial pela terceira vez, Lula e a sua equipe de transição já trabalharam mais que o excrementíssimo em 4 anos. Apesar das manifestações que acontecem nas portas dos quartéis e rodovias de todo o Brasil, o verdadeiro combate ocorre bem longe dos acampamentos improvisados e alagados. Em Brasília, a luta é contra o tempo. Daqui um mês, o petista assume o próximo mandato presidencial. E para isso precisa correr para encontrar a melhor forma possível para administrar a massa falida deixada pelo mito. Já Bolsonaro, apesar de ter passado as últimas semanas largado e imóvel na cama, como se fosse um corpo, esperando ser recolhido pelo IML, finalmente acordou e deve acentuar o pacote de maldades que pretende deixar no colo do Barba. Desde o fim da eleição, algumas medidas tomadas por esse necrogoverno foram claramente na intenção de punir a população de locais que garantiram vitória ao petista ou para dificultar a governança no ano que vem. Logo após as eleições, a Operação Carro-Pipa, que leva água para cidades do Nordeste há mais de 20 anos, teve seus recursos cortados a partir da primeira semana de novembro. A operação, coordenada pelo Exército, deixou de acontecer primeiro em Alagoas e depois foi estendida para Bahia, Pernambuco e hoje já atinge 8 estados da região. Nesse projeto, cada morador tem direito a 20 litros de água por dia e muitos nem podem contar com cisterna ou rio como alternativa, o que tem afetado diretamente moradores de cidades em que o dia mais frio do ano ainda é quente o suficiente para fritar um ovo no asfalto. Procurado pelo UOL, o Exército disse que a verba é repassada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e eles só operam o programa. O MDR disse que isso é até verdade, mas que quem paga os pipeiros é o Exército, deixando sempre no ar a possibilidade da grana ter sido desviada para a compra de Viagra, leite condensado e picanha. Depois, o Ministério do Desenvolvimento voltou atrás e disse que vai levantar mais grana para continuar a atender essas famílias dependentes da distribuição diária de água. O revoltante é que esse programa, que custou apenas 450 milhões em 2022, ficou sem recursos e ninguém nem sabe como explicar. Por outro lado, o governo, no apagar das luzes, comprou 98 novos blindados para o Exército, que custaram 10 vezes mais que esse programa de carros-pipas. Pune-se o nordestino, deixando que eles morram de sede e, ao mesmo tempo, promove-se um último agrado aos milicos. São as prioridades desse governo. A educação superior, que sempre foi uma pedra no sapato do atual governo por supostamente promover suruba e uso de maconha nas dependências das universidades, também entrou na faca orçamentária. O bloqueio total no MEC é de 1,6 bilhão, sendo 244 milhões que seriam destinados para universidades e institutos federais. O bloqueio, que na prática é um corte de orçamento, foi publicado no Diário Oficial enquanto o povo assistia ao jogo entre Brasil e Suíça e compromete até despesas como fornecimento de energia e água. O grupo de transição também já avisou que o orçamento para a ciência e tecnologia, estimado em 12 bilhões, não será suficiente para fazer absolutamente nada. Apesar de discreto e com aquela cara de sonso, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, é outro que operou todo tipo de maldade enquanto foi ministro das Ciências. Aliás,
esse é o tipinho mais perigoso que existe. Se preservou por 4 anos, fingindo que só dormia no gabinete, mas no fundo estava sendo tão ou mais escroto que um Ricardo Salles ou Abraham Weintraub no desmonte de políticas públicas. Não é à toa também que a PEC da transição tem dado tanta dor de cabeça para Lula e sua equipe. Vai ser preciso apertar mãos sujas e gastar muita saliva com bolsonaristas para começar o governo com o mínimo de organização e recursos. Entre outros pontos, a proposta do novo governo na PEC de transição define que o Bolsa Família e o Farmácia Popular fiquem de fora do teto de gastos pelos próximos 4 anos. Mas o Centrão concorda em liberar essa manobra por apenas 2 anos. Afinal, se for assim, no meio do mandato do Lula, eles poderão chantagear novamente o presidente em troca do que eles bem entenderem. Não caiam na fanfic de que esse posicionamento tem a ver com responsabilidade fiscal. É puro jogo político. E mesmo para garantir esses 2 anos, já existe uma outra chantagem. O PT e toda a base governista teria que apoiar Arthur Lira para a presidência da Câmara. Sim, de novo. A verdade é que ele venceria de qualquer maneira, mas sem o apoio do governo Lula poderia virar um Eduardo Cunha, que não foi apoiado por Dilma e depois articulou a queda da presidenta. Mas Lira pode não ter vida tão sossegada assim, pelo menos por agora, e isso devemos agradecer de certa maneira ao Jair. Após esse aceno do PT a Lira, Bolsonaro mandou suspender o pagamento do orçamento secreto, esquema de repasse público por meio da emenda do relator, o que não oferece transparência e vira moeda de troca na aprovação de projetos na Câmara. A ordem é não repassar mais quase nada neste ano e deixar o Lira em maus lençóis ao descumprir os acordos que já havia estabelecido com deputados. Oficialmente, Jair posa de bonzinho e responsável e diz que cortou 8 dos 16 bilhões reservados para o orçamento secreto porque faltam recursos em outras áreas. Mas na realidade o presidente deve ter chegado em casa, colocado o paletó num canto, sentado na mesa com aquela camisa preta que o Andreasa adora, na frente de um tabuleiro de xadrez e pensado na próxima jogada contra o Nine. E qual é a jogada? Deixar para o Lula o ônus de manter ou não o esquema a partir de 2023. Lula, que já ampliou o leque de apoios de 10 para 13 partidos desde que venceu a eleição, ainda espera os apoios oficiais de MDB, PSD e União Brasil, que podem concordar em ser base do governo caso ganhem pelo menos 2 ministérios cada, fora as famosas indicações de nomes para o segundo escalão. É por isso também que o martelo sobre os ministérios só será batido quando a PEC tiver sido votada e a parte política alinhada. Muitos acordos e indicações serão decepcionantes para eleitores do Lula, porém, por mais que isso nos coloque em posições críticas durante o mandato, a verdade é que a política tradicional ainda é menos pior que o projeto de nacional entreguismo e necropolítica do mito. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração num valor confortável. E para todos aqueles que gostam da gente aqui no YouTube, saibam que também estamos presentes no Twitter, no Facebook, no Instagram. Temos as nossas camisetas à venda na El Cabriton e um curso disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. É isso aí, galera. Para todos aqueles que pensavam que o Lula teria uma estrada fácil para governar, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.